Saudações pessoal, tô joia. No episódio de hoje eu decidi trazer um caso muito interessante e um pouco raro também dentro da ufologia, que ele é muito pouco citado, mas é um caso bem legal que aconteceu na Escócia, precisamente em Edimburgo, no dia 17 de agosto de 1992. Esse caso é conhecido como o incidente de abdução alienígena A70. Vamos conferir? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Então hoje nós vamos mergulhar num dos casos mais intrigantes da ufologia, envolvendo dois amigos, o Gary Woods e o Colin Wright. E esses dois amigos viveram uma experiência extraordinária e perturbadora ao mesmo tempo. Esse caso aconteceu em 17 de agosto de 92, em Edimburgo, na Escócia. E essa dupla, né, o Gary e o Colin, eles relataram ter sido abduzidos por seres extraterrestres, e a sua história é repleta de detalhes vívidos, evidências físicas e um impacto profundo em suas vidas. O que torna esse caso ainda mais fascinante é a consistência desses relatos e as investigações detalhadas que seguiram, incluindo sessões de hipnose regressiva, que revelaram memórias ocultas e perturbadoras. Esse texto, a síntese dele, né, eu peguei no site do Verdade UFO, né, que revisitou esse caso e trouxe uma luz novamente, né, digamos assim, ao caso que a gente vai explorar aqui hoje. Esse caso, o caso A70, ele se refere a um incidente que ocorreu na estrada A70, que liga Edimburgo a Tarbes, onde Gary Woods, que era um técnico de ambulância de 33 anos na época, e Colin Wright, seu amigo de 25 anos, relataram ter sido abduzidos por seres extraterrestres. E o que torna esse caso tão interessante são os detalhes específicos do relato e as evidências que foram deixadas, que até hoje desafiam as explicações convencionais. Além disso, o caso ganhou notoriedade por ser dos poucos em que duas pessoas vivenciaram a mesma experiência e relataram detalhes consistentes, mesmo sob hipnose regressiva. Então vamos começar com o relato de Gary e Colin. Vamos fazer um exercício imaginando a cena, né? Era uma noite como uma outra qualquer, por volta das 22 horas, quando Gary e Colin estavam a caminho de Tarbes para entregar um sistema de televisão via satélite a um amigo. Eles pegaram a estrada 70, uma via tranquila e pouco movimentada, cercada por paisagens naturais deslumbrantes, incluindo o reservatório de Harper, conhecido por sua beleza e atmosfera misteriosa. Esse reservatório, construído para abastecer Edimburgo com água, é cercado por colinas e vegetação exuberante, criando um ambiente sereno e ao mesmo tempo sombrio. Aqui a gente já pode fazer um parênteses, né? Que grandes massas de água, grandes reservatórios, lagos, lagoas, sempre tem um fenômeno em algum momento, né? Orbes são avistados, luzes, eventualmente naves também. Então a peculiaridade desse caso é que essa A70 ela passa lateralmente a esse grande reservatório que tem lá, o reservatório de Harper, né? Vamos manter isso em perspectiva aí. Enquanto dirigiam, Gary e Colin notaram um objeto escuro e silencioso, com aproximadamente 9 metros de diâmetro e uma cúpula arredondada. O objeto não emitia luzes e parecia seguir o carro. Em questão de segundos, esse objeto acelerou e parou na frente do veículo, lançando uma forte luz prateada que cobriu toda a estrada. Gary tentou frear, mas o carro entrou na luz e tudo ficou escuro. Nesse momento, ambos experimentaram uma sensação de paralisia e desorientação, como se tivessem sido puxados para fora do carro. Gary e Colin descreveram ter sido levados para dentro de uma nave, onde foram submetidos a exames médicos invasivos por criaturas humanoides de olhos grandes e cabeças desproporcionais.
Eles relataram sensação de dor, medo e uma comunicação telepática com estes seres, que transmitiam mensagens enigmáticas sobre o futuro da humanidade. Gary lembrou de estar deitado em uma mesa, cercado por instrumentos estranhos e uma luz intensa, enquanto Colin descreveu ter sido levado por corredores estreitos até uma sala com paredes transparentes, onde foi submetido a exames dolorosos. Após o incidente, Gary e Colin acordaram no carro, ainda na mesma estrada A70, mas notaram que haviam perdido aproximadamente 2 horas. Eles não conseguiam explicar o que tinha acontecido, mas sabiam que algo profundamente errado e anormal teria acontecido. Ao chegarem ao destino, descobriram que era quase 1 hora da manhã, embora pelo tempo que haviam levado, segundo eles, deveriam ser por volta das 10h30 da noite. Esse missing time inexplicável foi uma das primeiras evidências de um fenômeno extraordinário tinha acontecido. O que torna esse caso ainda mais interessante são as evidências físicas deixadas. Gary e Colin, eles apresentavam marcas de queimaduras circulares no corpo e cicatrizes inexplicáveis. Além disso, eles relataram sintomas psicológicos como pesadelos, insônia e dores de cabeça, que persistiram por semanas após o acidente. Gary chegou a procurar um médico e realizou exames, incluindo ressonância magnética, punção lombar, mas nada foi encontrado que pudesse explicar os seus sintomas. Outras pessoas na região relataram ter visto luzes estranhas na mesma noite, corroborando a história da dupla. Esses relatos adicionais deram mais credibilidade ao caso, sugerindo que o objeto visto pelos amigos não era uma ilusão isolada. Pesquisadores de ufologia como Malcolm Robinson, da Strange Phenomena Investigations, se interessaram pelo caso e realizaram sessões de hipnose regressiva na dupla, que revelaram detalhes perturbadores sobre a abdução, incluindo a descrição das criaturas e os procedimentos invasivos utilizados. Durante as sessões, Gary lembrou de estar em um compartimento transparente, cercado por um líquido viscoso, enquanto Colin descreveu ter sido imobilizado em uma cadeira orgânica e submetido a exames dolorosos. Eu fiquei pensando em cadeira orgânica se ela tinha algum material que de fato lembrava alguma estrutura orgânica, né, algo vivo, um tipo de tecido, ou se ela moldava ao corpo dele, né, quando ele sentava. Em alguns casos de abdução, tem essa peculiaridade. Quando a pessoa senta numa cadeira ou numa poltrona, ela se molda, né, abraçando o corpo da pessoa. Fica como se fosse, dando uma referência a esses colchões modernos ou aqueles travesseiros da NASA, né, que ele se molda ao desenho do seu pescoço, cabeça. Isso foi o que me veio à mente. Enquanto o Colin descreveu ter sido imobilizado nessa cadeira, né, orgânica, e também, mesma coisa, né, do Gary, ele foi submetido a exames dolorosos. Essas memórias, embora fragmentadas, foram consistentes entre os dois amigos e reforçaram a teoria de que eles haviam sido abduzidos. Agora a gente entrando na parte das teorias que explicariam esse caso, né? Entra a hipótese ufológica, naturalmente, né? Para quem costuma consumir este caso, né? Esse caso seria mais uma prova de que não estaríamos sozinhos no universo, né? E os detalhes desse relato, evidências físicas, os testemunhos corroboram também que algo extraordinário aconteceu, né? E a consistência desse relato, ele também tem esse embasamento sobre o questionamento que foi feito durante a hipnose, né?
que eles não titubearam, eles não foram controversos, não gaguejaram. Então a hipnose foi muito sólida e ela corroborou de forma bem positiva esse depoimento, né? Alguns céticos, naturalmente, argumentam que o relato pode ser explicado por fenômenos psicológicos, como paralisia do sono ou falsas memórias induzidas pela hipnose regressiva. Além disso, próximo ao local do incidente, tem uma base aérea, que é a base aérea de Kirk Newton, e os céticos levantaram a possibilidade da dupla ter sido vítima de algum teste militar secreto. Essa base é conhecida por sua atividade aérea intensa e poderia estar envolvida em operações que explicariam o objeto visto pelos amigos. Então, esse caso é um daqueles misteriosos que continuam a intrigar e dividir opiniões, né? Tem quem creia no relato e nos exames da dupla, e tem os céticos que sempre arrumam alguma situação ou explicação conveniente, né? Que não corrobora, ela não cobre todos os fatores levantados pela dupla ali nesse caso. Então, a consistência desses relatos, né, e as evidências, as memórias recuperadas sob hipnose, ela tornaram esse caso como o caso que ele ficou apelidado de o caso mais assustador da Escócia, né? E em algum momento, esses seres, né, nessa conversa telepática, esses seres, se não me engano, foi o Gary que pergunta para um dos seres por que eles estão fazendo isso aqui, né? E eles comentam, entre várias coisas, abre aspas, de várias formas, a nossa raça são mais avançadas que eles, mas a gente foi podado ou foi limitado e que a existência deles é muito parecida com a nossa. As nossas duas espécies, né, têm existências semelhantes, mas eles têm as próprias necessidades e as próprias preocupações. Então, para quem gosta de romancear a abdução, né, é interessante trazer esse ponto de volta de como eles estão aqui para resolver o problema deles, não o nosso. Uma situação interessante aconteceu durante a telepatia, que o Gary ele conseguia ter memórias dele e, segundo ele, ele via memórias de uma outra vida. Ele tinha memórias, ele estava acessando memórias do ser. Então a telepatia, o contato telepático ali, ele foi além do verbal. Ele conseguia acessar as memórias de alguma forma do ser, provavelmente o ser, as dele também. E segundo Gary, para ele ficou claro que a humanidade ela foi limitada, a sua evolução foi limitada para que ele não pudesse fazer mal a outras espécies. Então a gente já tem essa predisposição à guerra, predisposição a atacar a nós mesmos, né? Então se a gente tivesse acesso a outras tecnologias, outros modos, né, de gerar mais dano, né, a gente faria isso a outras espécies também. E, mais uma vez, não é o primeiro relato que aparece que chega essas mensagens, né, que a nossa raça é uma raça hostil e a gente não tem contato com outras raças porque a gente faria mal a essas outras raças, né? Ou a gente atacaria ou iria extingui-las, igual fizemos com várias raças, né, e várias etnias internamente aqui mesmo. Então a gente já tem esse histórico, essa cultura, né? Então alguém teve uma consciência maior e fez essa limitação da nossa evolução. Depois dessa experiência toda, o Gary ele virou ufólogo. Ele começou ativamente, né, a procurar mais perguntas sobre a ufologia, sobre o que ele tinha vivido, né, e tentar ajudar outras pessoas também. Localmente, ali na região da Escócia, ele se juntou com investigadores paranormais e, e outros atores ali na região, então ele ficou ativo, digamos assim, no cenário, e ele virou literalmente ufólogo, né, e está procurando ativamente respostas e virou um pesquisador. Agora já o Colin, né, um amigo dele, e ele não quis mais saber de nada, né? Ele foi no sentido oposto, teve aquele comportamento que é muito comum de quem passa pelo fenômeno, que é de não tocar mais no assunto. Esse caso tem uma certa semelhança com outros casos famosos também,
como o caso da Beth Barney Hill e o caso do Travis Walton, né? Então ele tem alguns pontos que ele se cruza, que referencia esses outros casos também, né? Que são esse mesmo padrão de luzes, esses seres humanoides com a cabeça disforme, né? E esses exames médicos extremamente invasivos que ocorreram dentro das naves. E esse caso foi, na época, tomou uma grande proporção, então ele foi bastante pesquisado por mais de uma entidade, né, por várias pessoas e ufólogos locais também. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse caso? Vocês já conheciam esse caso A70? Vocês acreditam nessa dupla, no Gary e no Colin, que eles foram abduzidos? Você acha que algo diferente aconteceu de abdução com eles? Tem alguma explicação mais simplória, mais mundana? Compartilhe aí as suas opiniões, né? Tem a caixinha lá que vocês podem comentar, né? Abaixo do episódio. Queria deixar o lembrete aqui de não se esquecer de curtir o episódio, compartilhar com quem gosta, compartilhe com seus amigos e grupos também que consomem ufologia, que não conhecem esse caso, que esse é um caso bem legal e muito pouco falado. Eu não ouvi esse caso em nenhum dos podcasts que eu costumo seguir, para vocês terem ideia de tão deixado de lado que esse caso foi. Ele é um caso bem interessante. E eu queria agradecer mais uma vez, né, a todos vocês por ouvir, acompanhar mais um episódio do podcast. E se gostaram do conteúdo, não se esqueçam, né, de dar aquela força, de avaliar o canal também, se inscrever para não perder, e a gente se vê em breve. E caso você queira ficar mais próximo, né, de mim e do grupo de apoiadores também, tem o Apoia-se, né? Eu sempre deixo o link na descrição aqui. A partir de R$ 5 você consegue já ajudar o canal, dar uma força para o canal e participa de um grupo seleto onde pessoas de alto nível batem um papo legal sobre o tema de forma respeitosa. A gente sempre recebe muito bem opiniões distintas, né, sobre o tema da ufologia. E é um clima super amistoso lá, então é bem legal também. Então fica o convite, beleza? Então a gente se fala em breve. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu! Luzes no céu ilumina a escuridão, mistérios profundos sem explicação, vozes sussurram em outra dimensão. Será que estamos só na imensidão? Rastros de fogo cortam o universo, seres estranhos mudam nosso verso, portais secretos levam ao avesso, verdades ocultas no nosso berço. Sinais do céu, ninguém pode negar, o desconhecido está a nos chamar. O olhar fixo além do luar, onde tudo pode acontecer. Marcas no solo do eterno labirinto, histórias perdidas no tempo extinto, alienígenas nos sonhos mais distintos, segredos guardados no velho recinto. Nas sombras modernas a busca é cruel, a espera incerta de um sinal fiel.